trajetória da minha vida, que sempre foi de bibliotecas em bibliotecas, eu descobri o arsenal das histórias. E aí eu fui me encantando e fui cada vez mais querendo conhecer esse universo tão amplo, que além da nossa literatura brasileira, nós temos a literatura universal das histórias. E aí eu fui quase que me perdendo no meio disso, na verdade. E como autodidata, eu comecei a pesquisá-las. Fui me aprofundando e conhecendo os mundos, né, as lendas africanas, as lendas chinesas, as lendas europeias, né, a coleção, como que os irmãos Grimm compilaram as histórias, e isso tudo, a pesquisa foi muito mais, me é muito mais gratificante do que o próprio contar histórias. Mas dentro disso tudo, eu fui entendendo que contar histórias é preciso, porque a humanidade precisa da alegria que a história traz, da emoção. É, ela carrega a gente, né, carrega o ser humano com as grandes navegações, com os sentimentos nobres dos heróis, né? Contar história é muito importante para a humanidade, porque ela também traz a libertação, a cura. Que a história, as histórias, elas têm o aspecto social, elas trazem o aspecto cultural, o aspecto terapêutico, o aspecto educacional. Ana Luísa Lacombe, atriz e uma grande contadora de história, entre ela, a Regina Machado e outros aí mestres, né, na contação de história que vem desenvolvendo no nosso Brasil, ela diz que a história é uma educação informal. A principal objetivo da história é encantar, mas ela ensina nas entrelinhas. Bem quietinha, escondidinha lá dentro da viola do urubu. Tartaruga danada no céu, sem que ninguém visse a tartaruga. Pulou para fora do esconderijo. E o grande diferencial é que ela favorece o imaginário sem precisar usar a imagem. Esse é o grande pulo do gato, disse a Ana Luísa Lacombe. O que você veio? Voando, respondeu a tartaruga, voando e rebolando. Mentirosa, né? A história, ela já é construída por si, né? Toda a história, ela já tem a sua construção própria. Porém, o contador, ele deve conhecer, né, afinco as técnicas, porque ele precisa usar os recursos da voz, como impostar a voz, como se posicionar, né, no palco. Ele tem que conhecer o seu público, né? Que público que é, se ele é infantil, o número de crianças, a faixa etária é muito importante, e o grau também de discernimento do público. Era uma vez, numa noite escura, numa casa mal assombrada, e uma tempestade muito forte, apareceu uma bruxa com uma faca deste tamanho na mão, e a bruxa passava manteiga no pão, passava manteiga no pão, passava manteiga no pão. Quais recursos eu vou usar? Pode ser uma simples narrativa, e vai aonde eu falei da Ana Luísa Lacombe, que ela usa mais a narração, né? E é muito mais difícil você contar só com a narração, porque você tem que saber usar os elementos mágicos. A chave principal da história é a magia, é a fantasia.
embora as histórias tenham seu aspecto real, né, ela está ali dentro, né, de uma fantasia, e esse é o grande ponto onde o contador de história tem que saber, né, como tramar, como contar, como transmitir para o público para que essa história se torne agradável. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Hoje em dia é um grande desafio, né, para mim e para muitas pessoas, né? Eu me encontro com os meus 65 anos e sou portadora de algumas deficiências, né? A deficiência monocular, eu tive visão subnormal durante muitos anos e tem uma ligação muito forte com as histórias, porque o contar histórias e o cantar as histórias, né, me possibilitava, mesmo com a minha visão monocular. Continuidade do meu trabalho, né, apesar da idade e de ser acometida por uma outra deficiência, que é a auditiva, é um grande desafio. Eu tomo mesmo como um grande desafio. Por quê? Porque eu reconheço o quanto foi importante na minha formação. Na minha formação de pesquisadora, né, mesmo como autodidata, tá? E as histórias, elas traz para as crianças, para os adultos, para os idosos que carregam, né, a sua deficiência, a sua debilidade devido às limitações, elas trazem elas têm muito a ensinar, porque as histórias, elas têm uma diversidade de temas que você se aprofunda. Por isso que o aspecto terapêutico é imprescindível, né? Eu hoje estou concluindo, com os meus 65 anos, eu estou concluindo um curso de psicopedagogia e pretendo fazer uma pós aí nessa direção, para poder trabalhar com os deficientes, porque hoje nós temos a inclusão, nós temos os recursos da de Libras, temos os recursos da acessibilidade no computador, e então é isso, é um incentivo que eu pretendo passar para as pessoas, né, deficientes ou não, adultos ou não, velhos, né, idosos ou não, né, porque todos os problemas faz parte do ser humano, faz parte do nosso desenvolvimento, né? Eu não vou discorrer agora, eu não vou me aprofundar sobre, entrando lá na mitologia grega de Éfeso, né? Foi um deus deficiente. E foi ele se tornou ferreiro por conta da deficiência dele. Mas foi ele que forjou a espada dos heróis, o arco de Aquiles, foi ele que forjou as sandálias do deus Hermes, que voava. Então, deficiente ou não, nós podemos produzir, interagir, ser muito útil, ajudar e trocar com todos os seres humanos ao nosso redor. Do casco de tão remendado. E se você quiser saber mais sobre a festa no céu, pergunte para ela adora cantar. Houve uma festa lá no céu, mas o céu era distante, e a tartaruguinha foi na orelha do elefante. Quando a festa se acabou, a bicharada se mandou. Quem viu a tartaruguinha, quem viu, lá do céu ela caiu. Mas São Pedro pegou os caquinhos e colou, mais bonita ela ficou.